Olá a todos, muito bem-vindo aos nossos tutoriais da IBD do terceiro trimestre, onde nós estamos estudando profetas menores do Antigo Testamento. A lição é número 1, a mensagem profética, Deus continua falando. Mas eu acho que isso não vai fazer Essa revista foi escrita pelo pastor Antônio Tinha Paulo. razão, ela tem pena da Evelyn, o júri nunca vai Bem, condená-la. nós estamos aqui no tópico 2, sucessores do profeta do Antigo Testamento. Não enquanto a O luz autor diz que estiver viva. no Novo Testamento a revelação de Deus quanto ao plano da salvação foi totalmente escrita e registrada pelo apóstolo. Disse a senhora sussurrando. E dessa forma conclui Boa a revelação noite, dada aos profetas no Boa Antigo noite, Testamento. Deixa eu só corrigir aqui. Boa noite, barulhos de todo lugar. Aí no item 1.2, através que de faz? quem Deus continuou a Vem ver a Lucy. Tem se filhos, revelar. detetive. O autor comenta que Deus continuou a revelar aos Tenho homens 4 através dos filhos. 12 apóstolos e apóstolo E não Paulo. consigo imaginar a tua. Apesar dos profetas da igreja locais, como em Jerusalém, Deve estar Antioquia sentindo ao e ver sua filha Corinto. desse jeito. Atos 11, 27. E naqueles dias desceram profetas O que de tinha? Jerusalém para Antioquia. Atos 13, 1. E na igreja que estava em Deixa-la ir. Antioquia havia alguns Para me acusar de profetas e assassinato? doutores, a saber, Para acabar com a Barnabé douta e Lúcia. Simeão, chamado Níger e Lúcio, Sirineu e Manaém, Deus é quem deve decidir. Eu sei. que fora criado Eu por amo meus Herodes, filhos. o tetrarca e E se um Saulo. deles estivesse doente, faria 1 qualquer Coríntios coisa 14, para 29. curá-lo, mas também E pediria a falem Deus 2 ou 3 profetas que e se não outro houvesse mais os esperança, julgue. que me desse força para acabar com o seu sofrimento. Diferente do Antigo Testamento, profetizar na igreja primitiva era um dom que os Eu cristãos amo minha podiam exercer nos cultos, desde Se eu a perder, eu morro junto com ela. que fosse com ordem. 1 Coríntios 12, 10. E a outra a operação de maravilha, e a outra profecia, e a outra dom de discernir dos espíritos, e a outra variedade de língua, e a outra Detetive interpretação de Stabler língua. disseram que queria falar 1 comigo sobre o caso Coríntios Preacher. 14, de 29 acho que a a promotoria 32. devia lutar E para falem desligar o 2 ou 3 respirador. profetas e E o que outro o faz julgue. pensar que a Mas juíza se o Presto outro aceitaria? que Eu li estiver nos jornais sentado um for pedido semelhante revelado foi feito alguma na coisa, Califórnia quando cale-se um pai o sacudiu primeiro, o seu próprio porque filho. todos Mas sem sucesso podereis na Flórida. profetizar um depois Os do pais outro, estão para que conseguindo manter seus todos filhos em coma aprendam e independente de todos sejam precedentes consolados. legais. A médica disse que a E os Lucy nunca vai espíritos ser recuperada. profetas estão sujeitos aos profetas. Estas Por que profecias está fazendo estavam isso? debaixo da Está autoridade lutando pela apostólica. Lúcia ou 1 Coríntios querendo 14, enquadrar 37. Evelyn Preacher? Se Olha, alguém eu não cuida sei de se ser ela não profeta ou consegue se despedir espiritual, da reconheça filha, que as ou se coisas quer só se que livrar da acusação vos de escrevo homicídio. O que eu são sei é mandamentos do Senhor. que aquela menina está Tinha sofrendo, que não há que esperança. ser julgadas pelos demais. De que 1 um dia ela Coríntios melhore. 14, 29. E falem 2 ou 3 profetas bem. e outros julguem. Mas Os Evelyn deu a profetas luz da a igreja ela. locais não Lúcia é deixaram sangue nada de seu escrito, sangue. ao contrário dos Cuidado ou nos chamarão de assassinos de bebês. apóstolos, que foram inspirados para escrever o Por que Novo passou por cima de mim? Estou Testamento. tentando fazer o melhor para 1 essa criança. Tessalonicenses 2:13. Por isso também eu também. damos sem cessar Mas acontece graças que é o meu a caso, eu Deus escolhi por um nome, haver não recebido sua. Devia ter me de avisado nós antes. palavras da Desculpe, pregação você de tem razão, Deus tem toda e a razão de estar recebesse irritada comigo. não como palavra de Me homem, diga, você acha mas errado desligar o segundo respirador? na verdade, como a Eu não palavra sou de mãe. Deus, ao Eu não qual sei o que eu também faria se fosse opera minha filha. em vós os Bem-vindo que a Vítimas Cristo. Especiais. 2 Nem tudo é Pedro preto no branco. 3,16, falando disto como em todas as suas Desligar o epístolas, respirador da entre as Lucy quais é há a pontos única opção difíceis de ética a entender, fazer. que os Já é um indultos e o absurdo. inconstante Ela quer torcem, matar a criança e, para fortalecer seu igualmente, caso. É meu dever as, lutar pelos as interesses outras de Lucy escrituras Pritchard. para Sua a sua morte não própria representa tais perdição. interesses. Rezo toda noite para que ela E suas fique palavras deveriam ser Mas recebidas está sem nas mãos de questionamento Deus ou e não nas dúvida, suas. Nos assim opomos como acontecia veementemente ao com os desligamento. profetas do A Antigo promotoria Testamento. deseja executar uma criança Gálatas de indefesa. Basta, doutora Baltos. 1:8 Que a 9. base legal Mas você tem para ainda se que sobrepor nós mesmos ou judicialmente aos um direitos da anjo mãe do sobre a céu menor? Os vos direitos da senhora anuncie Pritchard outro estão nulos em evangelho, função além da sua de que situação. já vos Seu tenho julgamento não é anunciado, seja imparcial, seu futuro anátema. depende da Assim sobrevivência como da sua já filha. vou Então dissemos prove que agora de desligar novo o também vou respirador seja de fato digo, do interesse se de alguém Lucy. vos anunciar outro evangelho além do que já Audiência, parte recebeste, 22, seja segunda-feira, 17 anátema. de novembro.
A Lucy 1 reage a Coríntios dores 14, violentas e, 37. como se não bastasse, Se quando a alguém tocamos, ela tem cuida de ser espasmos. profeta Quais são os outros problemas ou médicos? espiritual, Os ossos reconheça estão que as coisas que vos desmineralizados. escrevo Pode nos são dizer o que mandamentos significa? do Eles são Senhor. muito frágeis. Aí Ontem, no quando tópico a enfermeira comentarista, trocou né, a o fralda autor dela, cita o novo fraturou comentário seu quadril. bíblico do Obrigada, Novo doutora. Testamento. Sem mais perguntas. O comentarista A testemunha diz é que o sua, autor doutora da Baltus. Bíblia Doutora é o Morella, próprio Deus. a senhora Portanto, as conhece Escrituras o são caso verdadeiras em Estelle tudo o que Sanchez? afirma Não. e totalmente Richard Yost? fidedigno. Francine 1 Lemont? Pedro 1, Não, 20 não a foram meus 21, o pacientes. qual, na Bom, verdade, graças a em Deus que outro não, tempo foi porque conhecido ainda Estelle antes da fundação Sanchez do ficou mundo, em coma por mas 10 anos, manifestado acordou e nesses pediu últimos café. tempos por amor de Richard vós. Yost? E Protesto. por ele Meretíssimo creste em pedido. Deus, Já que o entendemos, doutora, ressuscitou dentre os prossiga. mortos. Ele deu Não é glória verdade, para que a doutora, vossa fé que e a algumas esperança pessoas estivessem acordaram em do Deus. chamado estado vegetativo Aí no anos item após os 2.2, médicos deixarem Jesus, o suas ápice da famílias sem proclamação do esperança. profeta. Cada caso é O um autor caso. diz Mas que os milagres profetas do acontecem. Antigo Eu não Testamento diria anunciavam isso. a E o palavra que de você Deus diria? A ciência apontando pode para explicar Jesus. uma recuperação Hebreus repentina de 1, pacientes que 1 a 2. estiveram em coma? Havendo Deus Não, antigamente mas falado pode muitas acontecer, vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, Pode. e a nós falou nesses últimos dias pelo Obrigada. Filho, a quem Recondução constitui meritíssima. herdeiro Pode de prosseguir, tudo, doutora. por quem fez também Doutora o Morella. mundo. A Lucy No Novo pode acordar Testamento, no Jesus estado é que ela está? apresentado como aquele que Sofreu danos reduzia cerebrais o ápice da permanentes e proclamação irreparáveis. profética. O Jesus respirador é apenas identificado mantém como funcionando profeta. artificialmente o que um dia Mateus foi 16, 14. Existe E alguma eles serão esperança uns de que ela possa se João recuperar? Batista, outro Elias, outro Jeremias, ou um dos profetas. Não. Mateus Então, além 21, disso, 46. E pretendendo E ossos quebrados. prendê-lo, recearam Como a senhora descreveria o a vida povo da Lucy? porquanto o tinha Eu como acredito que ela profeta. sofra dores Lucas lancinantes o tempo todo. 7,16. E todos se apoderou o temor e o glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre vós e Deus Senhorita visitou o Baltus, seu por favor, povo. explique para a sua cliente que se ela Lucas consentir o 13, desligamento dos 34. aparelhos, enfrentará Jerusalém, uma acusação de Jerusalém, homicídio. que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quise eu ajuntar os teus filhos como a galinha Eu os não seus ligo. pintos debaixo das asas e A não culpa é minha. quiseste. Lucas 24, 19. Eu E lamento ele tanto. lhe perguntou: Cais? E Eu eles lhe amo. disseram: As que dizem respeito Por a Jesus favor. Nazareno, que Por foi favor, desliguem homem o profeta, aparelho. poderoso em obra e palavras diante de Deus e de todo o povo. Detetive, João Saiba que eu amo 6,14. meu E bebê. vendo, pois, aqueles homens o milagre Tudo que que eu Jesus fiz tinha foi por feito, ela. dizia: Este é o verdadeiramente o Naquela profeta noite, que deveria eu só vir queria ao ter mundo. uma vida normal novamente João com um homem que eu 7,40. amasse. Então muitos da multidão, Estava tão ouvindo sozinho. esta palavra, diziam verdadeiramente: Só Este queria uma é noite o pra mim. profeta. João Antes a Lucy 9,17. estava dormindo Tornaram-se, pois, tranquila, a dizer então ela o cego: acordou Tu e não que parava dizem de naquele gritar e eu fiquei que tão... te abriu os olhos, e ele nervosa. respondeu: Que é Eu a profeta. sacudi. No Sacudi tópico do muito. comentarista, o autor cita um novo Até que ela comentário parasse bíblico de do Novo chorar. Testamento, Hebreus 1, de 1 a 2. Então eu a Havendo deitei. Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas E maneiras, sorriu aos pra mim. pais, pelos profetas, a nós Parecia falou tão bem. nesses últimos dias pelo Filho, a quem constitui Mas herdeiro de depois que o tudo, doutor por disse que quem ela não fez deveria ser também o sacudida, mundo. eu não acreditei que a culpa A era expressão minha. muitas Ai, maneiras meu Deus. refere-se a diferentes métodos nunca que Deus quis usou para machucá-la. comunicar como visitações, sonhos, sinais, parábolas e acontecimentos. Isaías 28:10. Porque é um mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui ou um pouco ali. Jesus é o herdeiro de todas as coisas, pois o próprio Deus eterno, Filho de Deus. Isaías 9, de 6 a 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e do seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Miqueias 5:2. E tu, Belém Efrata, posto que
pequena entre os milhares de Judá, e em ti me sairá o que governará Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos e desde o dia da eternidade. O comentarista conclui que o Filho é o Senhor de toda a história, controla o universo ao longo de toda a história, com o mediador junto ao Pai. E para terminar o tópico 2, o item 2.3. Os profetas de ontem ainda falam hoje. O autor diz que em todas as épocas sempre houve necessidade de uma mensagem profética que denuncia a corrupção, as injustiças sociais, abuso de autoridade, o afrouxamento dos padrões da modernidade e frieza espiritual do povo de Deus. Vivemos dias em que essa mesma urgência e necessidade. O autor conclui que, de fato, os profetas de ontem falam hoje. Aí no tópico do comentarista, o autor cita Robert P. Mense, Pentecoste. Essa história é a nossa história, CPAD 2016, página 34, diz sobre deixa eu dar uma olhada aqui, tem alguma coisa errada aqui. Só um minutinho. Nós estamos no tópico 2 aqui, é no tópico comentarista. Está errado aqui, deixa eu conferir aqui. Só um minutinho. Tópico 2.3. Sobre todos ponto forte do momento pentecostal está contida na citação de Pedro faz de Joel. Atos 17, 2 de 17 a 21. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que o meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e vossos velhos terão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas, e naqueles dias, e profetizarão. E farei parecer prodígio em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Um modelo para a missão da igreja e o Espírito, deixa eu ver aqui, do Pentecoste vem para capacitar cada um de nós a cumprir o nosso chamado profético para ser luz das nações. Só um minutinho, deixa eu aproximar aqui, ok? Bem, aqui nós terminamos então o tópico número 2, muito obrigado por assistir, aguardo todos no tópico número 3. Até lá, se Deus assim permitir.